Em relação ao primeiro Congresso de Prerrogativas Criminais, seria bacana a gente falar como um todo das prerrogativas do advogado em si. Então, seria muito bom cada um de vocês trazer a importância da prerrogativa do advogado e da advogada. Começando pelo doutor Lauro. Tiago, obrigado pela oportunidade. Realmente, não se pode falar em advocacia dissociado de prerrogativas. Prerrogativas funcionam em defesa do cidadão. Não é do advogado, da advogada, mas em si servem como instrumentos de valorização do cidadão perante o judiciário. Então, devem ser respeitados por todos. E a gente fala também só em prerrogativa perante o judiciário. Não só perante o judiciário as prerrogativas são violadas. Temos violações de prerrogativa também perante o Poder Executivo em várias vezes, negativas de processos administrativos, PADs, processo administrativo disciplinar, que não é possibilitado ao advogado participar. Então, prerrogativas são um tema relevantíssimo, como bem disse o presidente na abertura do Congresso, é a alma da advocacia. Eu acho que não existe gestão que não se tenha valorização da prerrogativa. E a atual gestão tem feito muito bem isso. Tem dado todo o subsídio para que as prerrogativas dos advogados sejam respeitados. O presidente tem uma série de ações que ele vai apresentar, mas que a OAB tem trabalhado muito. E nós da ESA também estamos com uma série de pacotes, eu e o diretor-geral para o ano que vem, de capacitação para os advogados nessa área, que é muito importante que os advogados conheçam os seus direitos de prerrogativas, quais são os seus direitos, para que possam bem utilizá-los. Isso é o nosso mote do ano que vem na ESA. Antes de passar a palavra para o presidente, eu vou querer escutar o doutor Vitor, porque depois, na hora que o presidente Risque for falar sobre a questão da prerrogativa, eu queria que trouxesse o exemplo do fechamento das comarcas. Algo que foi extremamente divulgado, teve trio elétrico em Rio Bananal e demais cidades, tudo isso em busca de uma justiça efetiva, uma justiça igual para todos. Então, eu inicio agora com o doutor Vitor. Faça as considerações sobre as prerrogativas dos advogados. Obrigado, Tiago, pela oportunidade também. É um prazer estar aqui com todos vocês. Bem, já foi muito bem dito aqui pelo presidente lá na abertura do Congresso agora, um pouco o doutor Lauro falou e eu comungo dessas ideias, né? A sociedade, e é importante que se diga aqui também, não só perante os nossos colegas advogados, a importância da prerrogativa, mas a sociedade, muitas vezes quando eu leio alguma reportagem, quando eu observo o movimento social como advogado, e às vezes eu tento sair do papel de advogado e como cidadão, é importante passar também para a sociedade que é o cliente, né, que busca muitas das vezes o advogado, ali, o cidadão comum que busca a justiça através do advogado, quando ele ouve falar em violação de prerrogativa, quando ele ouve a advocacia gritar e falar sobre a violação da advocacia, da prerrogativa, muitas das vezes a própria sociedade não entende e associa prerrogativa com privilégio. O presidente Risque muito bem fala isso. Prerrogativa é direito nosso, não é privilégio. E quando se viola a prerrogativa do advogado, está violando o direito do cidadão, porque nós somos a voz do cidadão perante o Poder Judiciário, igual o doutor Lauro falou, não só perante o Poder Judiciário, às vezes eu estou trabalhando no Legislativo, às vezes eu estou representando o jurisdicionado num cartório de notas, então eu estou advogando, eu estou trazendo direito para aquele jurisdicionado, e quando a gente tem a prerrogativa tolhida, a gente tira o direito do cidadão. Então é muito importante que a sociedade também entenda a importância da prerrogativa do advogado, e é muito importante, e esse congresso também serve para capacitar e trocar experiências entre os advogados criminais que têm muita dificuldade e têm tido também as prerrogativas violadas. E para encerrar minha fala aqui, o doutor Lauro bem disse que a gente tem um projeto aí de aumentar e desenvolver na ESA, em conjunto com a diretoria da OAB, em conjunto com a comissão de prerrogativa, uma escola de prerrogativa para que dentro da ESA isso se torne capacitação e se multiplique para todo o Estado do Espírito Santo, onde o advogado vai saber como se comportar melhor quando tiver uma prerrogativa tolhida. Perfeito. Agora, presidente, que bacana a gente ter o primeiro congresso de prerrogativas criminais, e aí a gente estende a toda a classe, é claro, e nada mais do que saiu na mídia, que eu me lembro muito bem, era comentado juízes de primeiro grau, desembargadores, o caso chegou ao STJ relacionado ao fechamento de comarcas. Então a gente inicia falando da importância das prerrogativas e seria muito bacana falarmos também sobre esse exemplo do fechamento das comarcas. Bom, para falar que é uma honra estar aqui, Tiago, Lauro, Vitor, na verdade, prerrogativa é tudo.
E infelizmente, às vezes, o que a gente tem é uma necessidade de falar e se divulgar. É importante que o advogado, antes de mais nada, ele saiba o que são. E como já foi dito aqui, nós não falamos em prerrogativa para privilégio próprio. Eu sou de um tempo aqui em Vitória, aqui no Espírito Santo, onde há pouco tempo atrás, porque um corte histórico de 20 anos atrás não é tanto tempo assim, de que um advogado foi empurrado no ambiente policial e morreu. Ele foi agredido, foi acessar o seu cliente, foi empurrado e bateu a cabeça na quina da mesa e morreu. Então, nós não estamos brincando aqui com direitos superficiais ou assim um excesso de exigência frente à autoridade estatal, mas nós estamos falando de pessoas que já morreram, já foram agredidas, já foram agredidas fisicamente, moralmente. Eu sou filho de um advogado que foi preso por falar. Então, é óbvio que nós estamos num momento importante onde a gente não pode confundir liberdade de expressão com liberdade de agressão. É um debate muito profundo que tem que ser feito na academia. Mas é óbvio que o direito de defesa, o direito de acessar o seu cliente, o direito de sustentar uma tese, ele é inerente à profissão de advogado. Então, a partir do momento que você não permite que o advogado exerça o seu direito, você tolhe a essência da advocacia e, como já foi dito aqui, a essência da cidadania. Você torna um cidadão com menos direitos. É um processo que nós vimos lá, ali no livro de Kafka, onde a pessoa não sabe por que está presa, por que está sendo processada, e nós vivemos num Estado democrático de direito que precisa cada vez mais ser aprimorado. Então, respeitar a prerrogativa da advocacia, as boas autoridades não precisam ler a lei. Um bom juiz sabe atender bem o advogado e, acima de tudo, respeita a tese do advogado, confronta, indefere, mas respeita a prerrogativa da nossa classe. Eu costumo falar que prerrogativa a gente lembra para aquela autoridade que não é uma boa autoridade. É uma autoridade que não sabe o dever de estar ali, não tem a paciência e não exerce a sua função com primor, porque o bom juiz sabe que tem que receber o advogado. O bom desembargador sabe que precisa ouvir. Quando tem uma sustentação oral acontecendo, ele precisa se calar e ouvir, e vice-versa. Então, prima muito em razão do respeito entre as pessoas. O advogado não é menor que o juiz, não é menor que o Ministério Público. Bom, e aí a gente tem um leque de direitos que, se você quiser, a gente tem uma abordagem própria, mas, enfim, sobre a questão de extinção de comarca, foi algo que, como você já falou, chocou o Espírito Santo. E a OAB foi o primeiro órgão, a entidade, a falar contra. E eu me lembro bem disso, Tiago, porque a gente iniciou essa luta sozinho. As pessoas não acreditavam que isso ia acontecer, e a gente sinalizando amarelo, fomos na Assembleia, fomos às igrejas, fomos ao Senado, fomos aos órgãos, e as pessoas falaram, não, a OAB está exagerando. Até que veio o ato, com todo respeito, do Tribunal de Justiça, impondo a extinção, não de 1, não de 2 e nem de 3, mas de 27 comarcas do Espírito Santo. E nós temos um número aí que é 1/3 dos fóruns do Espírito Santo. Nós tivemos que fazer esse enfrentamento, como já foi dito aqui, um enfrentamento político, que é colocar um trio elétrico na porta de Bananal, acho que você estava lá, ou ouviu dizer, e subir eu e Cidinha em cima do trio elétrico para dar as mãos e falar que não era para fechar. Fizemos isso em várias cidades do Espírito Santo, não foi só em Ribananal. Por que nós fizemos isso? Para comover a sociedade também. O mais lindo que eu vi nessa luta foi ver várias pessoas que não eram advogados. Cidades que tinham 10 advogados num movimento de 100 pessoas. Aí eu olhava para trás e via um monte de carro, via um monte de gente. Falei, gente... E aí eu entendi o quê? Me deu start. Não é uma luta só da advocacia. É uma luta do dono do restaurante, do dono do hotel, do dono do hospital, o cidadão pobre. Porque uma coisa que eu repeti muito, Tiago, é que quem mora em Vitória, às vezes, não sabe que existe o interior do interior. Você que mora em Linhares, você sabe... Tem distritos em Linhares que, para se chegar ao centro, é 40 minutos, 50 minutos. E aí, obviamente, que Linhares não estava no rol. Mas se excluir um fora ali de Linhares e se jogar para a cidade ao lado, o tempo não é só o tempo de uma cidade a outra. Às vezes é o interior da outra cidade ao lado que vai ter que percorrer, além do centro da própria cidade, para a cidade ao lado. Então, assim, nós não temos condição, e graças a Deus o tribunal entendeu, a presidência do Fábio Klein, junto com a diretoria, eles entenderam que não podemos fechar a porta de acesso da justiça. Mesmo que haja uma relativização sobre a presença de autoridades ali, nós estamos apaziguados, esse debate
a priori, né, e nós queremos crer assim, não se está se trazendo uma outra vez. Por quê? Porque se entendeu que a ordem estava certa. E o que mais me chama a atenção, para finalizar sobre esse tema, é que a ordem iniciou esse debate sozinha e veio todo mundo depois atrás. A ordem voltou a ter protagonismo. Eu lembro da Assembleia votando em sessão a anulação do julgamento do tribunal. E a Assembleia votou para anular e anulou. Depois o tribunal fez uma sessão para voltar a decisão, anulando a sessão da Assembleia. Não sei se vocês se lembram disso, mas foi assim, um debate institucional, as instituições assim, debatendo. Por quê? Porque atingia o cidadão. Então toda a base, todo deputado estadual de interior, prefeito, vereador, viu-se obrigado a fazer algo. Então a gente viu a Assembleia de um lado, a OAB junto, o Senado vindo junto, as igrejas, e o tribunal conseguiu entender isso, e hoje, salvo equívoco, isso não está em pauta mais. Graças a Deus, porque o tribunal tem que entender, isso é do Brasil inteiro, que se deve abrir portas e não fechar, principalmente numa justiça onde a gente encontra varas lotadas de processo. E lá em Linhares era algo desesperador, falo isso porque eu sou de lá, e a gente imaginava, meu Deus do céu, como uma pessoa sai de Rio Bananal e seu interior para vir até aqui. Como que o fórum de lá, que não suporta o tanto de processo, que também esse é um problema, traz tudo para Linhares, que já não suporta também a quantidade que tem neste momento. Ou seja, seria um caos, não para a justiça em si, mas para o jurisdicionado. E a ciência de que alguns fóruns são ruins, por exemplo, Soretama, que não tem fórum. Soretama, quando eu peço voto lá para a advocacia, o pessoal fala, Risco, não fala que você vai puxar o fórum para cá não, porque eles gostam que não tenha fórum aqui, porque o outro anda um pouquinho melhor. Que o pessoal já sabe que se abrir um fórum Soretama não vai funcionar. Então a ciência da falta de funcionamento já é muito grande. Então, além de funcionar mal, não ter, é preferível para ter um fórum ao lado que se funcione razoavelmente. E nós agora estamos no debate do processo eletrônico, a digitalização, que vai ajudar muito, Tiago, creio eu. Também acho. Doutor Lauro, você tinha mencionado que nos bastidores, um fato que aconteceu quando você tinha lá por uns 15 anos, em 2007, sobre até esse debate, mesmo que é relacionado a prerrogativas. Conta um pouquinho para a gente. Em 2007, o presidente Risco, sob a liderança do presidente Risco, nós fundamos a Associação dos Jovens Advogados. E já em 2007, nós já debatimos esse tema, os jovens advogados, e inclusive fizemos um movimento muito grande. Criamos uma cartilha que foi distribuída em todo o estado, sob a liderança do presidente Risco na época, que era presidente da AGE, da Associação Jovens Advogados. Ele pode falar até melhor do que eu. Trouxemos um expert na época sobre prerrogativas para debater esse tema com a sociedade e com os advogados, porque é importante que a sociedade, inclusive os próprios servidores, inclusive nós fizemos questão na época de distribuir em todos os cartórios do Poder Judiciário, porque às vezes o próprio servidor não tem capacitação das prerrogativas dos advogados. Então nós fizemos questão de não só divulgar essa cartilha com os advogados, mas também em todo o Poder Judiciário, para que o Poder Judiciário conhecesse a época, em 2007, nos idos 2007, eu e Risco éramos jovens, doutor Risco. Há mais tempo, né? Eu era mais jovem, doutor Risco. Eu era mais jovem não que tínhamos você. Esses cabelos brancos de hoje. Acho que eu continuo mais jovem. Não tínhamos esses cabelos brancos de hoje, mas tentamos já, desde aquela época, já era um tema que, bem antes do doutor Risco assumir a advocacia, a presença da OAB, já era um tema ao qual ele se preocupava desde a formação da AGE em 2007. Doutor Risco, pode até falar melhor do que isso, sobre isso como presidente? Verdade, a gente importou um palestrante, Jairo o nome dele, do interior de São Paulo, para fundar a cartilha de prerrogativas no Espírito Santo. E isso que o Lauro falou, enfim, eu acho que eu sou jovem ainda, Lauro, não sei você, mas eu só me considero jovem há mais tempo. Isso que ele falou é importante, por quê? Porque foi um primeiro passo de distribuir para as autoridades. Eu lembro de ter ido aos fóruns aqui de Vitória e pessoalmente ter entregue para cada juiz. Eu vi um juiz olhar meio torto, mas assim, a maioria foi no intuito de ensinar. Porque às vezes o estagiário ali da vara, ele não sabe, por exemplo, que o advogado tem direito a fazer carga sem procuração. É um direito simplório, que eu já ganhei muito dinheiro com Xerox, quando existiam autos físicos, né? E que eu, quando advogado jovem, um ano, que eu era pago R$100, R$200, enfim, para ir ao fórum e tirar cópia, eu já tive que enfrentar servidores falando, olha, eu não vou te dar os autos porque você não tem procuração.
E eu tinha que chegar para o servidor e falar, não, olha só, a lei me faculta, além de ser o meu honorário, jovem advogado, sem dinheiro, aquela situação toda que a gente sabe como é, início de carreira, e eu falando assim, olha, eu tenho esse direito, e a pessoa não vai tirar. Eu lembro de um momento na Justiça Federal, onde eu tinha que acessar os autos para tirar cópia, o servidor me proibiu e eu peticionei ao juiz. Falei, excelência, no dia tal, ali nascia um defensor de prerrogativa própria, né? Sim. No dia tal, estive aqui, o servidor tal, e eu pedi para olhar o crachá dele. Isso é fenomenal, né? O senhor pode me mostrar o seu crachá? Ele falou, posso. Eu fiz a petição, fulano de tal, servidor, técnico tal, em tal hora, me impediu de acessar os autos para cópia. E o juiz despachou dias depois, autorizando. Porque, na verdade, a gente não pode ficar quieto. Você não tem que bater em ninguém, você não tem que agredir ninguém, você não tem que gritar com ninguém, mas nós não podemos ficar quietos, porque são direitos que, se a gente ficar quieto, isso vai passando. Né? Isso vai entrando na nossa casa, entra no jardim, depois vai na casa e depois vai no quarto. Então, nós temos que falar. É óbvio que com 23 anos de idade a gente pode falar de um modo mais ríspido. Hoje, com 43, a gente tem outra forma de falar e de proceder. Mas não podemos deixar que a prerrogativa seja atingida, não só em defesa da nossa classe, mas principalmente em defesa do cidadão. Ditaduras não têm advogados. Em momentos de extremo de guerra, não se tem advogados. Então, a advocacia, em momento nenhum, merece, e muito menos o cidadão, retroceder. Então, nós temos que ser chatos quanto a isso. Tem que atender advogados, sim. Está lá na nossa lei, se a repartição está aberta, o advogado tem direito de estar lá. Quantos servidores públicos aqui fecham a porta e falam, não entre, é proibido entrar? Aí você tem que apresentar a lei. Quantas vezes eu fui na Receita aqui em Vitória para um guarda terceirizado, gente, um guarda terceirizado, com todo respeito aos guardas aqui, eu precisei abrir a lei e falar, olha só, eu tenho direito de subir. E aí você tem o desgaste de pegar um nome, de ir na corregedoria. Eu lembro que eu costumava falar que ser advogado é acordar feliz e dormir triste. Mas hoje eu já me aprendi melhor a acordar feliz e dormir feliz, porque não deixar passar, mas saber o que você faz. E para isso a OAB está muito à disposição. Como já foi dito no evento de hoje, a gente tem hoje um setor de prerrogativas profissionalizado, um grande setor de prerrogativas. É o setor de prerrogativas que mais advogados tem no Espírito Santo, à disposição da nossa classe. E a diretoria tem feito um trabalho fenomenal. Parabéns, presidente. A gente vem acompanhando no dia a dia e, assim, é uma honra, um privilégio a gente ver que todos esses transtornos que os advogados e advogadas passam diariamente, e com a publicização a gente vê muitos vídeos, principalmente agora também nada contra policiais, delegados, etc., mas veio uma onda, né, nesses últimos dias, de dentro de delegacia as prerrogativas estarem sendo desrespeitadas, seja com algum servidor gritando, faltando respeito, ou não deixando ali o advogado exercer o seu papel, que é constitucional. Vamos lá para as considerações finais, doutor Vitor, e até falar também da ESA, como é que ela está à disposição de cada um profissional que queira buscar ali, entender um pouco mais, ver os cursos da Escola Superior de Advocacia. Tiago, eu queria fazer uma pontuação e até dizer um fato aqui. O doutor Risk falou aqui da violação das prerrogativas, e você mencionou bem dos últimos vídeos que a gente tem visto na internet sobre violação em delegacia, etc. e tal. Eu tive alguns episódios ao longo da minha carreira, e o doutor Risk tem razão. Quando a gente é mais novo, a gente fica, talvez faz um enfrentamento mais ríspido. Quando a gente já vai ficando mais maduro, a gente aprende a ter um pouco mais de paciência, ter um pouco mais de jogo de cintura, né? Tempos atrás eu precisava de uma simples certidão em um cartório extrajudicial, de um inventário que eu estava fazendo. Eu precisava de mostrar ao cliente que aquele inventário estava no caminho tal, já estava quase sendo concluído. É diferente de um processo judicial onde você imprime no site do Tribunal de Justiça o andamento, no cartório não tem isso. Então eu pedi para que se lavrasse um termo lá dizendo, olha, o inventário está para ser concluído ou está na fase tal. Então o responsável pelo cartório, o tabelião, me negou essa certidão e eu tive que acionar a comissão de prerrogativas. Eu não lembro a última vez que eu tinha acionado, graças a Deus, mas eu precisei de acionar, e o presidente Caio foi lá comigo, e depois de muita conversa e resistência do tabelião em fazer o doutor Caio voltar lá mais 2 vezes, eu consegui essa certidão e apresentei para o cliente para mostrar que meu trabalho estava sendo feito, que o processo estava concluindo.
Tempos atrás, eu não atuo na área criminal, eu recebi uma ligação já de madrugada que um colega, voltando do trabalho, tinha tido algum incidente, né, de abordagem no veículo dele. Esse colega, ele é até um médico, e por conta de alguma discussão com a autoridade policial conduziu ele para a delegacia por desacato à autoridade. E aí eu falei, olha, eu não sou advogado criminal, mas como amigo, no primeiro momento eu fui lá. Ocorre que, quando eu cheguei na delegacia, o cunhado dele, que é advogado, também já tinha chegado lá, já estava conversando com a delegada. Mas quando eu cheguei, um policial civil me atendeu, eu me apresentei, ele falou, você quer ver quem? Eu falei, eu quero ver o fulano de tal. Quem é você? Eu falei, eu sou o advogado dele. Ele falou, não, você não é o advogado dele, o advogado dele já está lá dentro com a delegada. Eu falei, não, mas eu também sou o advogado dele, eu sou outro advogado. Não, só tem um advogado. É o que lá de dentro, você espera aí fora. Então, o policial falou isso comigo. E aquilo ali eu respirei fundo, falei, como a situação ali já está controlada, o cunhado dele já estava lá dentro conversando com a delegada, e eu era só mais um ali para ajudar a situação, eu peguei, saí, fiquei lá fora e esperei. Mas olha só, eu tive uma violação de prerrogativa ali. Então, assim, para finalizar minha fala, mais uma vez aqui dando ênfase a esse congresso, que é um grande feito aqui pela diretoria da OAB, eu acho que o doutor Lauro também, eu estava conversando com ele hoje mais cedo, ele tem muitos projetos para o ano que vem, e eu acho que a ESA pode ajudar dessa forma, se unindo com a diretoria, se unindo com a comissão de prerrogativas para fazer a parte pedagógica. Hoje, a comissão de prerrogativas, apesar dela estar muito bem conduzida, de ter muitos voluntários, sempre é bom ter mais pessoas, e eu acho que a ESA pode ajudar fazendo cursos, fazendo eventos, ajudando com capacitação, para que os advogados possam atuar cada vez mais, ajudando os outros colegas. Perfeito, doutor Vitor. Doutor Lauro, agora a gente vai para as considerações finais, levando em conta esse primeiro congresso de prerrogativas criminais. Parabenizar a iniciativa da comissão, da diretoria de prerrogativas. Eu acho que o tema de prerrogativas, como é nodal, é um tema essencial. E complementando o que o Vitor falou, acho que é importante que a ESA, além de capacitação aos advogados, também a ESA possa formar e fazer parcerias com as escolas do judiciário, para até capacitar, como o presidente bem falou, às vezes o próprio servidor do judiciário não tem noção básica dos direitos dos advogados. Então, às vezes, faria uma parceria entre a ESA e a escola do judiciário para que possamos fazer cursos em parcerias, capacitando também os servidores do Poder Executivo, do Poder Judiciário e até do Poder Legislativo sobre as prerrogativas. Então, isso é um projeto que nós vamos desenvolver na ESA no ano que vem e, no mais, parabenizar toda a diretoria da OAB por esse belo evento e por tudo que tem feito em favor da prerrogativa em prol da sociedade, não do advogado só, em prol da sociedade. Perfeito, que isso sempre fique bem claro que o advogado, se ferir uma prerrogativa dele, no final das contas é a sociedade que sai prejudicada. Presidente Risch, nosso muito obrigado pelo apoio a esse primeiro congresso de prerrogativas criminais, que a OAB seja sempre ativa, levando conhecimentos e lutando por cada direito ali violado. Bom, Tiago, eu não posso deixar de agradecer, além de você e ao Lauro e ao Vitor, o voluntariado que a gente tem. Eu falei aqui dos funcionários, enfim, mas nós temos mais de 40 membros que trabalham voluntariamente, que eu acompanho, vou atrás. Dia desses, assim, eu fui à delegacia de madrugada só para ver assim, o que está acontecendo, né? De onde vem essa garra toda dessa advocacia que luta, que vigia e se voluntaria. E eu acho assim que é ali que se encontra o verdadeiro espírito do voluntariado, do advogado se voluntariar a ponto de deixar sua casa, sua família, para ir à delegacia, para enfrentar uma autoridade que eventualmente vilipendia a prerrogativa de um colega. É isso que me faz feliz e é isso que me faz crer que nós somos uma classe muito forte. Nós somos mais de 1.400.000 advogados no Brasil. Este mês em Minas Gerais, no último mês, a gente teve um encontro lá com 22.000 advogados. O Guinness Record estava lá. Quando os ministros veem aquela quantidade de gente gritando, não tem quem segure a gente. Então, essa mobilização, essa força que a gente tem do voluntariado, porque não teríamos conta, hoje a OAB do Espírito Santo tem 84 comissões e mais de 1.000 membros. São 1.000 pessoas que em algum momento se voluntariam para ajudar na ESA, para ajudar no plantão, para atender um celular. E, além de tudo, é um voluntariado de alto nível. Às vezes, até um cliente, se te ligar de madrugada, você fala, olha, amanhã eu te atendo, me liga a depender do caso, você estica um pouquinho. Mas não, é gente que se dedica. Então, eu queria aqui, em nome da OAB do Espírito Santo, agradecer
porque a Ordem do Espírito Santo não é nada sem este corpo de pessoas, e eu fico muito feliz quando tem mais de um evento no mesmo horário, que era o caso de hoje, inclusive, o outro evento até me ligou, eu estava aqui, mas para lhes agradecer, principalmente o voluntariado da Comissão de Prerrogativas, que tem feito um trabalho fenomenal, que sem os voluntários a gente não exercitaria esse mistério. Obrigado. A gente que agradece, mando também um abraço especial ao membro da Comissão de Prerrogativas, Dr. Diego Emerli, que vem exercendo um papel fundamental na comissão. E a todos que ficaram até o final, nosso muito obrigado. Vai ter mais podcast do primeiro Congresso de Prerrogativas Criminais. Um abraço a todos.